Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o nosso tema de hoje é cresça, cresça. Mateus 11, de 16 a 19, diz assim: A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas e vocês não dançaram. Cantamos um lamento e vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Se tem uma coisa que não é errado é ser criança. Todos nós somos crianças numa fase da nossa vida. Agora, precisamos crescer. E é interessante que algumas pessoas crescem fisicamente, mas não crescem nem emocionalmente, nem espiritualmente. E esse é um erro. Nós precisamos crescer fisicamente. Quando a criança não está crescendo, os pais levam ao médico. Antigamente se tomava biotônico, fontora e emulsão Scott. Hoje tem outros medicamentos que os médicos dão às crianças para que elas possam crescer. Dependendo do caso, faz-se tratamento hormonal para que possa crescer. Agora, o crescimento emocional, esse nós devemos adquirir no dia a dia. E o crescimento espiritual com a leitura da palavra e a oração. É isso que nos faz crescer. Por isso, ser criança não é errado. O errado é ser criança a vida inteira. E algumas coisas nos mostram, que nós precisamos de crescimento. Quando a pessoa acha que só ela está correta, que o mundo inteiro está errado, isso é falta de crescimento, ela precisa crescer. Ou seja, eu posso estar certo, mas a minha verdade, às vezes, não é a verdade, é parte da verdade. E eu preciso entender, ouvir os outros. E nessa época de polarização, nessa época de ideologização de todas as coisas, todo mundo quer ser dono da verdade e quer que a sua verdade mate a verdade dos outros. Outra prova da nossa imaturidade é quando nós queremos impor as nossas opiniões, quando nós achamos que não só temos a verdade, mas que todos devem acreditar naquilo que nós falamos. É como às vezes a gente fala brincando, Não precisamos discutir, basta você pensar o que eu penso, porque é o melhor. Isso é falta de maturidade. Nós precisamos crescer, porque quando nós exigimos toda a atenção, existem pessoas que não admitem que você seja amiga dela e amiga de outros. Ela acha que se é amigo dela tem que ser só dela. Isso é infantilidade. Por isso, o segredo que Jesus nos diz é cresça, cresça. Lembrando que não é errado ser criança numa fase da vida, mas nós precisamos crescer. O que nós não podemos ter é a síndrome de Peter Pan. Peter Pan, aquele personagem do livro, ele não queria crescer, ele queria ser criança eternamente, mas nenhum de nós é criança eternamente. Em 1 Coríntios 13:11, Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de criança. Todos nós precisamos crescer. E mais, na nossa vida espiritual, nós precisamos crescer muito. Algumas pessoas, elas acham que se comer determinado alimento é pecado. Isso é falta de conhecimento. Agora, quem tem conhecimento, ao invés de falar, não, vou comer só para mostrar. Não come perto dela. E tente mostrar para ela que ela está errada, mas não tente jamais provar isso. Porque Jesus disse o seguinte, olha, veio João Batista que não comia e nem bebia, e vocês diziam, ele tem demônio. Era o que diziam de João. Por quê? Porque ele não comia, não ia nas festas. Ele não bebia vinho, porque ele era um nazireu. E ele comia só gafanhoto e mel silvestre. Então, não, esse camarada tem demônio. Aí veio Jesus. Jesus ele ia nas festas, aliás, o primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento, porque ele ia em festas, ele gostava de estar com as pessoas, ele comia, ele bebia, e aí disseram, olha, tá vendo esse cara, ele é um comilão, é um beberrão, ele é amigo de pecadores, porque Jesus era exatamente isso.
E o que é mais interessante é como Jesus termina esse pequeno texto. Jesus diz o seguinte: mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Algumas pessoas falam muito, mas não tem nenhum ato de sabedoria. Outras pessoas já não são muito de falar, de condenar, mas a sua vida mostra os seus atos. Jesus disse que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore, é pelos atos que nós conhecemos as pessoas. Não adianta você ter boas ideias se você tem más execuções. Precisamos ter boas ideias e ótimas execuções. Aí sim nós estaremos crescendo. E lembre-se disso, nós temos que crescer até a estatura do varão perfeito. E o varão perfeito é Jesus Cristo. Estamos chegando ao final dessa semana. Espero que você tenha um bom final de semana. Domingo, às 19 horas, temos o nosso culto. Sábado, às 20 horas, os jovens, os SOSos, se reúnem presencialmente também por live. Então, nós temos a nossa live e te espero na próxima segunda, se Deus quiser, com os nossos pequenos textos, grandes verdades. Até lá, um abraço, fique com Deus e bom final de semana.